te compungir, para te quebrantar, para você ter sensibilidade para ouvir a voz dele. Né? Como filho, você pede ao Senhor agora: Pai, eu quero pão, né? Eu quero alimento sólido, o alimento do céu. Né? Incendeie o meu coração nessa manhã, ministra no meu espírito, ministra na minha vida. Fala comigo, Jesus. Fala para Jesus, fala assim: Jesus, fala comigo de forma poderosa, né? Fala no meu íntimo, no meu coração, naquilo que eu preciso ouvir, né? Eu quero sair daqui marcado, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, que os teus desígnios venham ser revelados a cada um dessa manhã. Pai, que os olhos espirituais, Pai, de cada um venha se abrir para descobrir o propósito, a vocação, aquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Eu peço em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Queridos, eu gostaria de falar sobre a liderança, a atitude de uma liderança, mas antes eu preciso falar algo aqui para você poder saber o contexto que nós vivemos. Essa palavra atitude é uma palavra que é muito negligenciada para todos os conceitos, não só na igreja, mas aonde que você for, no secular, no trabalho, na vida normal, a vida comum de cada um, tem muitas pessoas que não têm atitude. E atitude caracteriza aqueles que vão vencer. Se você quer ser um vencedor, você precisa a partir de hoje ter atitude. Atitude fala a respeito de posicionamento, de comportamento, daquilo que você quer, daquilo que você quer construir. Então, antes nós precisamos saber que contexto que vivemos. Hoje nós vivemos no século 21, um século que a cada dia mais tem crescido a globalização de tecnologias, de economia, de tudo. Vivemos num país ou no mundo, né, que está no ápice de quê? Do pecado, no ápice de consequências ruins. Se a Bíblia fala que na época de Noé, que as pessoas bebiam, se prostituíam, davam-se casamento, imagina a nossa época hoje. Como que está? Imagina como nós estamos vivendo hoje. Imagina tanto de coisas ruins, negativas, que nós vivemos no nosso contexto. Mas eu quero falar de coisas atuais. Né? Nós sabemos que nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. Herdamos muitas coisas dos nossos avós. E nós vivemos numa década que foi influenciada muito pela década de 70. Infelizmente. O mais recente que nós podemos diagnosticar e nós podemos ver que os nossos pais transmitiram muita coisa, muito ensino daquela época. E nós sabemos que nada é neutro. Tudo tem uma consequência e pede uma prática. E a prática que nós temos hoje é uma prática leviana. É uma prática de libertinagem. Uma prática onde nós não temos conceitos formados. E aí isso leva o quê? As pessoas não terem atitude. Sabe que a geração da década de 70, Woodstock, esses rockers que tiveram, a geração droga, sex, rock and roll, essas coisas, tudo que aconteceram no passado, o que isso levou as pessoas a viverem? Levou as pessoas a viverem de forma mais sensível. Eu tenho falado muito a respeito disso. Você sabe que nós vivemos numa geração onde tem pessoas mais sensíveis do mundo. São pessoas que não têm estrutura, que não sabem aonde vão chegar, que não sabem o que quer realmente. E aí, por causa dessa geração dos nossos pais, dos nossos avós, que infiltraram na nossa geração, queridos. Estudiosos falam que a geração mudava de 40 em 40 anos. Sabe que a geração hoje, ela muda de 5 em 5 anos? E a geração tecnológica, ela muda de 6 em 6 meses. Isso leva o quê? O indivíduo a ser volúvel, a ser aquela síndrome da Maria Gabriela, né? Deixa a vida me levar. Não, essa é do Zeca Pagodinho. A síndrome da Gabriela é: Gabriela, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Eu não sou bom para cantar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela. Então essa é a geração. Sabe, nós precisamos, nesses dias, dissipar isso de nós. Sabe, começar a enxergar esses valores negativos que foram introjetados nas nossas vidas. Sabe, foi introjetado nos nossos conceitos, daquilo que acreditamos.
Porque se os estudiosos falam a respeito disso, que nós somos as pessoas mais sensíveis que existem na face da Terra, realmente, isso é um estudo secular. Queridos, isso nós levamos para a igreja. Você sabe que a maior ausência hoje no mundo é de pais? Pais falam a respeito de liderança. Se nós podemos falar também sobre divórcio, há uma grande, pessoas que são divorciadas. Hoje é comum, é normal ter pais, só ter mãe que cria filho. Não é normal, é uma coisa mais normal. Na época dos nossos avós era um pouco mais conservador, mas hoje é normal. E aí nós estamos falando sobre liderança. Mas antes eu queria entrar um pouquinho sobre Mateus capítulo 7, versículo 24. Em Mateus capítulo 7, a Bíblia fala a respeito de duas casas. Casa na Bíblia aponta para as nossas vidas, aponta para aquilo que nós vamos construir e aquilo que nós estamos construindo diante de Deus. A Bíblia fala a respeito da casa que foi edificada sobre a rocha e a casa que está sendo edificada sobre a areia. E aí é interessante que nesse capítulo de Mateus, e o versículo 24, quando a Bíblia fala sobre casa, ela está falando da nossa própria vida. E às vezes nós pensamos que esse texto está falando de duas coisas distintas, e não são distintas. São as mesmas coisas, porque ao mesmo tempo nós podemos construir casa na rocha, fundada em Jesus Cristo, nós podemos também construir casa fundada na areia. E aí a Bíblia fala que no dia da tempestade, vai provar aquilo que nós estamos construindo diante de Deus. E aí, o que isso? A aprovação vai vir sobre o quê? Vai vir na atitude de cada um. Daqueles que querem construir uma casa que vai prevalecer, ou aquele que vai querer construir uma casa que não vai prevalecer no dia mau e no dia da tempestade. Então a casa fala a respeito daquilo que você vai dar, daquilo que você vai despojar, vai entregar diante de Deus. Por uma casa ser construída, é necessário ter preço, é verdade ou não é? É necessário ter planejamento, ter tudo aquilo que você pensa, sonha, porque casa fala a respeito de sonho. Então a casa também representa atitude. Mas antes dessa questão de casa também, você precisa saber que tudo começa na atitude. Tudo começa na base da construção, naquilo que você quer realmente construir. A casa é o fundamento de tudo, queridos. Se nós não começarmos bem e ter um alicerce, um fundamento daquilo que nós vamos fazer, não adianta. No dia da tempestade, a tempestade vai vir, vai provar e as coisas vão cair para a água abaixo. Então nós precisamos conhecer tudo aquilo que nós vamos fazer. E que nesses dias o Senhor abra os seus olhos, para você descobrir realmente o que você tem edificado em sua vida. Sabe, que valores que você tem edificado, que casa que você tem construído para Deus. Isso é importante nós sabermos. É importante por quê? Porque isso vai dar continuidade no seu propósito, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus tem sobre a sua vida, a sua própria vocação. Você sabe que o comportamento também nosso, a respeito da construção, ele se baseia também na nossa atitude. Comportamento versus atitude. Sabe o que são os comportamentos? Os comportamentos são o seu jeito de ser. Por exemplo, tem pessoas que são humildes, ou recatados, extravagantes, alegres. Tem pessoas que em 5 minutos conseguem fazer tudo, desarmar uma pessoa, evangelizar, tocar na vida, falar da vida da pessoa, a pessoa desarmar, falar da vida dela tudo, contar o que aconteceu no passado. Em 5 minutos a pessoa consegue desenvolver um relacionamento não tão profundo, mas já começa a ter um relacionamento. Porque fala do comportamento da pessoa, fala da personalidade da pessoa, fala como que a pessoa é. E aí esse comportamento fala também daquilo que nós temos que ser. Qual é o comportamento que nós temos que padecer diante de Cristo? Queridos, o comportamento versus atitude, que eu já entrei nesse princípio, eu quero te falar que o príncipe, um príncipe escolhido aí em países de monarquia, ele não tem que aparecer só ser príncipe, ele tem que ser príncipe. Ele tem que ter nobreza, ele tem que ter a realeza de um príncipe. A mesma coisa somos nós. O nosso comportamento, ele tem que ser mudado com as atitudes.
Tem muita gente que tem atitudes, mas não tem o quê? Comportamento. Tem muita gente que tem atitude de ser um guerreiro, atitude de desbravar, de ir adiante, de conquistar, de crescer, de avançar, mas não tem comportamento. Santo não tem que ser só para ser santo, ele tem que ser santo. O homem de Deus, ele não tem que só demonstrar que ele é homem de Deus, ele tem que se expressar a realidade, ele tem que mostrar que realmente aquilo ali que ele está falando é realidade. É verdade ou não é? Então o comportamento fala isso. Comportamento são duas características: o seu próprio estilo de vida, do meio que você foi criado. Nós sabemos que tudo depende da nossa formação, daquilo que foi introjetado nas nossas vidas, mas ela pode ser moldada. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como vasos de barro e Deus é o próprio olheiro, né? Ele está nos moldando, Ele está nos levando a ser parecido com Jesus, seu próprio Filho. E por que nós somos vasos de barro? Porque nós podemos ser quebrados e podemos ser trabalhados a qualquer momento e a qualquer instante, né? Se fosse vaso de ferro, a gente nunca seria quebrado, né? Então, graças a Deus que nós somos como vaso de barro, podemos ser moldados por Deus. E que atitude? Vamos entrar no princípio da atitude. Atitude é o modo de agir, é o modo que nós conduzimos a nossa vida, é o modo também da expressão daquilo que nós somos. Atitude também fala a respeito de decisão, e também fala que tudo começa através de uma decisão. Não se iluda, querido. Nós só vamos ter aquilo que nós falamos, aquilo que nós proclamarmos, aquilo que nós declararmos com a nossa boca, é aquilo que nós vamos ter. Se você fala que você vai ser grande, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você pode ter certeza que você vai ser. Mas se você fala que você, não, eu nasci assim, meu pai acabou com o meu emocional. Eu sou intimidado hoje porque eu sofri tantas coisas acontecendo na minha vida. Você não sabe tantas coisas que aconteceu na minha vida. E acaba que os pensamentos dessa pessoa vai definir a vida dela. Os pensamentos nos definem muito. Sabe, nós não podemos viver em torno de nós mesmos. E tem pessoas que vivem em torno dela mesma. Sabe, os pensamentos determinam tudo, queridos. Tudo começa daquilo que nós falamos diante de Deus. Por isso que é necessário nós proclamarmos sempre. E palavras são como sementes. E a semente, ela tem o poder da vida e também da morte. A semente, ela tem o poder de germinar e o poder também de não germinar e de morrer. Então, nós precisamos de proclamar. Além da atitude versus comportamento, também tem a ação versus reação. Essa é uma lei da física de Newton, mas você sabe que a ação e a reação é também, a ação simboliza atitude. Nós somos uma igreja de vencedores, amém? Nós somos expostos todos os dias, ouvimos muitas palavras de Deus, vivemos algo que nós somos privilegiados por viver como igreja. E sabemos que nós temos muitos, o curso CTL é um curso que é prova disso. E nós sabemos que existem muitas palavras, são muitas ações sendo ministradas, atitudes sendo ministradas, palavra que vai nos nossos corações. Mas a Bíblia fala que tem sementes que caem em solos férteis e solos arenosos e cheios de pedras, pedregulhos. Mas interessante que Newton falou a respeito disso também, que 90% de tudo é ação, 10% é reação. Você sabe que essa questão de reação é as nossas atitudes que nós não temos. Nós ouvimos muito, somos muito ministrados, mas a questão da reação, muitas pessoas não conseguem produzir porque não reagem da maneira correta e da maneira certa. Então a ação fala a respeito das atitudes, daquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que você tem que fazer. A reação fala a respeito daquilo que nós não fazemos. Você sabe que a reação ela pode ser boa, mas ruim também, Então a reação ela vai depender de nós mesmos. É o princípio de 90 por 10.
Os 10% corresponde ao que acontece com a sua vida. E os outros 90% se referem à maneira como você lida com as situações. E o que isso quer dizer? Ninguém tem um controle total da própria vida. Afinal, como evitar que o carro bate, o avião atrase, essas coisas? Tudo isso faz parte de ação. Pode acontecer conosco, no nosso meio. Mas, em a reação de tudo isso, como que nós vamos trabalharmos para que nós possamos ser vencedores através das reações? Queridos, eu queria que você pensasse mesmo sobre isso, avaliasse isso. Você sabe por que você nasceu? Eu tenho certeza. Você sabe por que você foi escolhido por Deus. Você sabe por que você está aqui. Você tem muita identidade em Deus. Mas por que essa identidade às vezes é ofuscada na sua própria vida? Por que essa identidade às vezes é amortecida e acaba que você não consegue às vezes enxergar o propósito? Nós vivemos dessa forma. Muitas vezes nós pensamos que as coisas não vão acontecer, né? Parece que nós estamos muito longe da promessa, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer fazer, e acaba que a gente fala, não, isso não vai acontecer não, né? Deus não tem um chamado para mim pastoral, Deus não tem um chamado para mim ser um empreendedor, ou para mim ser um empresário, ou ser um advogado, ou ser qualquer coisa do tipo que glorifique o nome de Deus. E aí acaba que nós olhamos por essas circunstâncias, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra o irmão, e nem contra as pessoas, não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades, e nós somos todos os dias atacados na nossa própria mente, atacados na nossa própria vida, né? A batalha que é corriqueira, porque o crente ele tem luta, e os gigantes que se levantam, e acaba que amortece essas coisas. Isso fala de atitude, das reações que nós não temos através disso. Sabe que nesses dias o Senhor te levanta para que você venha saber realmente que a sua luta não é contra as pessoas, é contra os principados e as potestades que Paulo está falando em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então nós precisamos saber disso. Precisamos saber que nós temos uma guerra para poder guerrear. E tudo vai depender daquilo que nós vamos usar como armas espirituais. Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, ele teve esse momento de guerra. E foi determinante para ele se tornar um rei em Israel. Para se tornar um dos homens mais temíveis que teve em Israel. Um dos exércitos mais poderosos que foi levantado através de Israel. Através da atitude de Davi. De um guerreiro. Davi teve que demonstrar a atitude no momento onde Deus requereu. Sabe que na Bíblia, se você for ver todas as curas que existiam na Bíblia, uma vez eu fiz um estudo de hermenêutica na Bíblia, e eu fui pegar todas as menções aonde Jesus tinha curado, os discípulos também tinham sido usados por cura, aquela coisa toda, todo o princípio de cura na Bíblia. As pessoas tiveram que despojar e teve que ter uma atitude de se encontrar com Jesus e chegar diante de Jesus para ser curado. Sabe, Jesus foi em encontro com todos, mas as pessoas também teve que ter atitude. A fé sem ação, ela é morta. A fé sem obras, também ela é morta. Então nós precisamos ter ação, atitude. E aí Davi teve essa atitude. Qual que era o gigante de Davi? Golias. Quem que era Golias? Era um homem, era uma aberração na época. Era uma pessoa anormal. Não era uma pessoa qualquer. Ele estava desafiando o exército naquela época, o exército de Saul. Nem o próprio Saul, que era um homem de guerra, que usava armadura, que tinha um poder bélico naquela época, né, que ele tinha muito mais estrutura que Davi. Davi, quem que era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha, redneck, caipira, né? Ficava nas malhadas. Ninguém conhecia Davi. Davi era pequenininho, mas ele era ousado, tinha atitude, era um homem de Deus, era um homem que sabia o que ele queria. Deus já tinha ministrado, ele já tinha vencido algumas lutas antes, né? Ninguém consegue vencer luta da noite para o dia, mas as lutas que Davi venceu, sabe qual que foi? Primeiras coisas que ele venceu
carro que é esse? Irmãos, tem um Toyota Corolla prata, tem que retirar lá, então o seu carro vai ser guinchado. A placa não tem. Tá aqui de frente, Rafa? Tá na garagem do pastor Wilson aí. Por isso que o Rafa interrompeu, você viu, né? Agora, irmãos, pode levantar, porque não precisa ficar constrangido, não. Porque é melhor, porque o pastor Wilson quer sair lá e tem compromisso. Vamos lá. Então, quem que era Davi? Era esse pastorzinho de ovelha. Agora vem para cá. Vamos concentrar agora, olha para mim. Davi era esse pastorzinho de ovelha. Era um improvável. Uma pessoa que ele já tinha vencido algumas guerras nos interiores dele. Porque para a pessoa ser glorificada e ser exaltada, ele primeiro tem que vencer ele mesmo. Nós temos que vencer nós mesmos, em primeiro lugar. Sabe quem que ele tinha vencido? Ele tinha vencido leão, urso. Ele tinha vencido os animais, porque fazia parte da esfera de autoridade que ele tinha ali. Porque ele era pastorzinho de ovelha. Era um homem do campo. E ele tinha vencido esses animais. Para poder vencer Golias depois. Golias era o próprio diabo acusando Davi. Era um descendente de Nefilins. Nefilins, a Bíblia aponta pelo diabo. E aí Davi teve que enfrentar. Você acha que quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi de maneira... eu acho que eu não vou vencer Golias não. Eu acho que Golias é uma pessoa que tem muito poder. Eu vou lá só para testar. Mas você acha que qual foi a atitude de Davi para poder combater esse combate e para poder vencer Golias? Foi uma atitude de guerreiro, de homem de guerra. Quando Golias desafiou o exército, falou se tinha alguém ali que poderia enfrentá-lo. Sabe o que Davi falou? Primeira coisa, ele foi levar comida para os seus irmãos. Falou, quem que é esse incircunciso, esse filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo? Sabe, queridos, essa é a atitude que nós temos que ter contra o mundo, contra aqueles que estão sendo retalhados, contra aqueles que estão sendo perdidos, contra aqueles que estão morrendo, contra aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão se perecendo. Quantas pessoas que nós vemos no mundo perecendo? Quantas pessoas que estão próximas de nós, que nós não conseguimos, às vezes, não fazer nada, porque não entramos na brecha, porque nós não damos aquilo que teria que dar, talvez porque nós não temos o encargo que nós deveríamos ter. São tantas coisas. Sabe, nós temos que aprender a amar mesmo. Tudo começa também no amor, não na atitude, mas no amor, porque o amor ele vai definir tudo também. O encargo, sabe, a paixão pelas almas, a paixão pelos perdidos, a paixão por aquilo que realmente Deus ama. Até que você tenha a postura correta, você é apenas uma promessa, apenas um sonho. A sua altitude, naquilo que você vai crescer, vai depender da sua atitude. É sobre o cadáver do seu gigante que você realizará os sonhos de Deus para você. Ele não será vencido por estratégias naturais. Não se iluda. Nós não vamos vencer através de intelecto, através de conhecimento, através daquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos sendo ministrado. Nós só vamos receber o sobrenatural de Deus. Nós só podemos vencer através do sobrenatural de Deus. Sabe, por isso nós precisamos muito do sobrenatural, precisamos muito de unções, precisamos muito de unção do propósito, unção daquilo que Deus vai confiar, unção específica. Sabe, você precisa orar por isso, nós precisamos orar muito para que isso aconteça. Davi teve uma unção específica para vencer Golias. Deus teve que colocar no coração dele, impelir o coração dele. Pastor, você vai enfrentar aquele gigante para mostrar quanto eu sou grande e para glorificar o meu nome. Davi só venceu Golias através do próprio Jesus, do próprio Cristo, porque para ele era uma coisa normal, queridos. Se você contar uma história dessa através de uma, como é que chama? Fugiu o nome lá? Funda. Através de uma funda, para poder matar um gigante,
3 pedrinhas que Davi escolheu? 5? Eu estou mudando a Bíblia agora também, né? Através de uma pedrinha e de uma funda que ele girou, e foi certeiro, né? Porque foi só uma que ele acertou. Foi um headshot, né? Bem na testa, né? Bem na face de Golias. E aí depois ele pegou a espada e ainda terminou, executou o serviço. Mas por que ele fez isso? Porque aquele gigante apontava para o diabo. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá. Eu gostaria de falar sobre os princípios, só para concluir a palavra, e valores para construções das nossas atitudes. Primeira coisa que nós precisamos ter é indignação. A unção da indignação. Indignação por não fazer as coisas de Deus. Indignação por não ser usado. Indignação por não dar fruto. Né? Essas coisas têm que acontecer conosco. É interessante que tem pessoas que vão para a igreja e pensam que tudo é normal. Vive a vida como o cristão Raimundo. Aquele cristão que é um pé na igreja, outro no mundo. Né? O cristão Raimundo é dessa forma. Vive pensando que as coisas são normais. Né? Não estou nem aí, eu vou influir, eu não vou nem influir, não vou nem contribuir. Para mim, não vou fazer diferença nenhuma. Né? Eu vou ficar aqui mesmo, eu preciso só receber, eu quero só crescer em Deus, mas não se preocupa com nada. Tem como uma pessoa dessa crescer? Não cresce. Nós só crescemos quando nós damos, quando nós damos alimento, quando despojamos de nós mesmos, saímos de nós mesmos. Não temos como crescer se nós não entregarmos tudo. Sabe, essa questão de entregar tudo é muito importante. Essa questão de você valorizar aquilo que Deus valoriza. Qual que foi o maior princípio de entrega que existiu na Bíblia? Foi o próprio Deus. O maior princípio de entrega que existiu na Bíblia foi o próprio Deus. Ele entregou o que era de melhor. Ele entregou aquilo que ninguém consegue entregar. Só teve um homem na Bíblia que entregou e que Deus não permitiu. Que foi uma coisa que teve grande valor. Deus entregou o seu próprio filho. Sabe, o amor fala sobre isso. O amor, ele tem uma medida. E nós somos testados por aquilo que nós damos. Queridos, Deus entregou o que era de melhor, o seu próprio filho. Abraão também entregou Isaac. Mas teve uma luta constante ali. E Deus não teve nenhum receio de entregar Jesus. Porque ele sabia o que ele estava gerando, o que ele estava formando. Que era a igreja redimida. A igreja que depois ele ia entregar também, queridos. E hoje, existem pessoas que entregam também. Porque entrega a sua própria vida. Tem muitas pessoas que conseguem entregar a sua própria vida. Tem muitas pessoas que conseguem dar aquilo que nós não damos. Eu sei que é uma medida de revelação, uma medida de entrega, mas nós precisamos ter essas indignações. De passar anos e anos, e parece que a nossa vida continua a mesma. Parece que nada mudou, nada aconteceu. Então, além da indignação, nós também temos que ter inconformismo. Inconformismo fala a respeito de tomar iniciativa. Fala a respeito também, simplesmente, faça. Eu não vou ficar mais olhando para trás. Eu não vou ficar mais pensando lá no meu passado, o que aconteceu comigo. Mesmo eu não enxergando nada. Essa é a palavra. Simplesmente, faça. E também renovar a nossa mente. Porque se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos viver em torno de nós mesmos. Nós nunca vamos crescer. Nós nunca vamos avançar. Então nós precisamos quebrar toda síndrome, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Você sabe que nós temos muitos gigantes dentro de nós. Temos muitas limitações, muitos bloqueios, muitos empecilhos. Mas que isso venha a ser quebrado, meu irmão. Sabe, não vive em torno disso não. Pelo amor de Deus. Você vai perder muito tempo se você viver em torno disso. Não olha para essas coisas não. Jesus não olha para isso. Sabe o que Jesus olha? Jesus olha o seu futuro, a boa obra que ele vai terminar. A boa obra que ele iniciou, ele vai terminar com a boa obra. Nós somos muito imediatistas. Nós olhamos muito para o presente. Nós não conseguimos olhar para o futuro. Aquilo que Deus já fez. Por isso que a Bíblia fala que ele nos fez mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Tem uma coisa melhor do que ser vencedor? Você é mais do que vencedor. Você é muito mais do que um vencedor. Além do inconformismo, nós temos que ter
radicalidade, espírito de sacrifício. Radicalidade fala, fugiu a palavra. Radicalidade fala a respeito de se dispor, de pagar tudo aquilo que tem que pagar, o preço. Pagar o preço nem sempre é bom. Pagar o preço é difícil. Mas você sabe que as coisas boas têm preço. Para você poder formar numa faculdade de medicina, você tem que estudar no mínimo 6 anos. Você tem que comer o livro lá com arroz e feijão todos os dias. Para você poder se formar numa faculdade. Para você poder ser alguém. Pelo menos ser um médico razoável. Você não vai ser um médico bom com 6 anos de faculdade. Porque hoje, fazer medicina só por fazer só um curso superior, não tem. Você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado. Depois do doutorado, você tem que ter um PhD. Depois de um PhD, você tem que ter várias especializações. No mínimo, você tem que estudar muito para poder se tornar um bom médico. A mesma coisa com as coisas de Deus. É interessante que nós pensamos que na igreja não precisa pagar um preço, não precisa fazer nada. Aí nós temos aquele complexo da galinha. Você já viu o complexo da galinha? Os irmãos já viu o complexo da galinha? Galinha voa. Mas galinha pensa que às vezes voa. Você sabia disso? Tem galinha que pensa que voa. Tem galinha que de repente ela vai pensar assim, agora vai, né? Agora ela começa, arremete voo lá, e ela vai voando, de repente ela vai, cai. Você já viu isso? Então é a mesma coisa conosco. Nós temos esse complexo também. Pensamos que às vezes a gente voa, está pagando o preço, aí tá indo, agora vai arrebentar voo. Aí de repente a gente caímos. Mas por quê? Porque o preço sempre é difícil. Sempre murmuramos no preço, sempre questionamos o preço, e acaba que a gente não consegue pagar aquilo que deveria pagar. Está vendo que existem muitas coisas para respeito da formação da atitude? A formação da atitude nem sempre são coisas boas, favoráveis, para a gente poder ter atitudes nobres e ter atitude de vencedor. Além disso, nós precisamos também ter determinação. Não se detenha diante das intimidações. Isso também muda os nossos comportamentos. Nós não podemos nos deter diante das circunstâncias, diante daquilo que está ruim, daquilo que está nos atrapalhando, daquilo que está sendo empecilho, porque nós não vamos crescer. Por isso que a Bíblia fala a respeito, aquele que coloca a mão no arado não é digno mais de olhar para trás. Sabe, nós não somos dignos mais de olhar para trás. Nós temos que saber disso. A determinação ela é muito importante. Além da determinação, o comprometimento também, que não mede envolvimento. Isso fala de não ter envolvimento parcial. Sabe aquela coisa assim, eu vou me envolver aqui na igreja só de maneira parcial, porque eu tenho meus filhos, eu tenho um casamento para poder cuidar, eu tenho o meu esposo para poder cuidar todos os dias, e não tem como eu me envolver de forma profunda. Eu não tenho como ter compromisso com a igreja. Não tem como se entregar de forma relevante. Existiu uma história, queridos, de uma missionária argentina, e essa mulher, Deus tinha falado com ela desde criança que ela tinha um chamado para as nações, que ela ia conquistar muitas pessoas e que ela seria muito usada por Deus. E essa mulher, como todas as mulheres têm sonhos, ela tinha um sonho de casar, de construir sua família, de fazer tudo aquilo para Deus, mas ela começou a desejar muito mais os seus sonhos naturais do que os sonhos espirituais, daquilo que Deus tinha para a vida dela. E ela pegou, casou, e ela falou, agora eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Teve o primeiro filho, agora eu tenho que cuidar do meu filho. Teve o segundo filho, agora eu tenho que cuidar do meu segundo filho. Até chegar numa idade avançada, e Deus mandou um profeta na vida dela e falar para aquela mulher, você postergou todo o propósito de Deus sobre a sua vida. O profeta apontou o dedo para ela e falou assim, tudo que você fez, seus sonhos naturais foram legítimos, mas você está sendo uma pessoa que muitas pessoas estão indo para o inferno por causa da sua própria vida, de você não ter pregado o Evangelho. Sabe, eu não sei se isso é de Deus, o profeta ter falado, talvez tem pessoas que questionam isso, mas eu quero te falar que tem pessoas
que só vão conhecer Jesus, como o nosso pastor Marcelinho fala, que nós vamos ser a Bíblia para muitas pessoas, que só vai conhecer Jesus através da nossa própria vida. Sabe que você é uma Bíblia para muitas pessoas? Queridos, eu tive uma experiência dessa algum tempo atrás. Eu fui no hospital, o homem estava em coma, induzido, depois voltou de coma. E a gente foi lá, eu e o pastor Alain, para poder falar de Jesus para ele poder aceitar Jesus. A gente perguntou se ele queria aceitar Jesus, a gente já foi com o intuito de batizá-lo, mas ele não quis. E aí eu olhei e falei assim, isso é realmente mesmo, nós vamos ser a única Bíblia que talvez as pessoas vão ler. Sabe, isso é muito importante. Por isso que as nossas atitudes, elas têm que ser de forma nobre, com motivações corretas diante de Deus. Nós estamos falando aqui que tudo começa pela atitude. E a atitude, ela determina tudo nas nossas vidas. Então, o comprometimento, que não mede envolvimento, nós temos que ter. Além do comprometimento, para nós podermos chegar e falar como o apóstolo Paulo falou, de combater o bom combate, de guardar a fé, de cumprir a carreira, qual que é o princípio fundamental que nós aprendemos aqui? Fala assim para o seu irmão do lado, fala assim, atitude. Fala para ele assim, ó, não só derrube o gigante. Você vai ter que cortar a cabeça dele também. E consolidar a vitória. Aí você vai perguntar para o seu irmão do lado assim, você vai falar para ele assim, ó, quais são os gigantes que estão te enfrentando? Amém? Amém. Eu queria colocar um vídeo aqui. E esse vídeo eu vou mostrar para você tanto gigante que tem. Você vai ver os gigantes agora. Talvez você pense que não tem muito gigante. Nós falamos um pouquinho de gigante aqui.